O homem é um animal criador de ferramentas que ampliam suas aptidões naturais e que o transformam na criatura mais poderosa sobre a Terra. O uso de qualquer destas ferramentas ou instrumentos requer instrução, isto é, alguém com experiência que ensine suas formas de uso para quem não as conhece. Quanto mais sofisticadas as ferramentas, mais complexo vai se tornando o aprendizado da forma de fazê-las funcionar. Entre todas, a invenção mais fértil do homem parece ser o livro. Aqui dentro tem de tudo. Se a questão é tirar uma jangada de dentro d'água ou operar uma máquina de salsichas, é possível ter uma ideia de como fazê-lo a partir de alguns livros. Através deles, se quisermos, podemos preparar uma refeição à base de tomates ou então iniciar uma plantação de tomates. Os livros acumulam informações de todas as áreas do conhecimento humano. Eles são o principal instrumento de educação das crianças nas salas de aula. Daí a sua importância. Mas como terá surgido o livro? Em que lugar e em que época? Como era feito? No que era diferente dos atuais? Os antigos egípcios escreviam num tipo de papel primitivo chamado papiro, que era guardado em longas tiras enroladas. O rolo de papiro foi a forma utilizada por todos os povos da antiguidade para fazer seus registros escritos. Podemos dizer que os rolos de papiro eram os livros daquela época. No século II a.C., os egípcios se recusam a fornecer papiro aos escribas da cidade de Pérgamo. A solução foi recorrer a outro material, o couro. Assim foi inventado o pergaminho, uma página feita da pele curtida de animais como a cabra, o antílope ou a gazela. A palavra pergaminho vem do nome da cidade, Pérgamo. O surgimento do pergaminho deu origem aos códigos, um conjunto de folhas costuradas ou presas de um lado, semelhante à atual forma do livro. Durante muitos séculos, no Império Romano, na Europa medieval e no Império Bizantino, esses códigos de pergaminho foram a única forma de livro. A força da civilização romana espalhou a língua latina pela Europa, dando origem às línguas francesa e espanhola, entre outras. Com o advento do cristianismo, a língua escrita passou ao domínio da Igreja, e os livros eram pacientemente copiados pelos monges copistas nos antigos monastérios, onde trabalhavam arduamente com a tarefa de concluir 4 folhas por dia. As folhas podiam ter até meio metro de altura por 30 centímetros de largura e eram minuciosamente trabalhadas. O latim se tornou o idioma da sabedoria e da erudição, e os monges copistas tiveram o monopólio da escrita por mais de 1000 anos. A grande maioria das pessoas não sabia ler ou escrever. Até mesmo Carlos Magno, chefe de um grande império na Europa do século VIII d.C., era analfabeto. Carlos Magno assinava seus pactos com um grande X. Por volta do século XII, os copistas tinham colaboradores de fora dos conventos ou dos mosteiros. Esses escribas começam a se organizar em estúdios de trabalho e a redigir documentos para um novo grupo social que surgia, a burguesia. Começam, então, a compor livros. Se até aquela época a teologia era o assunto predominante para a escrita dos livros, agora cresce a produção de livros de filosofia, lógica, matemática e astronomia. Surge também uma novidade que vai possibilitar a multiplicação dos livros: o papel. Trazido da China pelos árabes, o papel era mais barato e mais fácil de se produzir. Além disso, os escritores da época começam a escrever em outras línguas e não mais em latim. O grandioso poema A Divina Comédia, de Dante Alighieri, do começo do século XIV, foi o primeiro livro editado em língua italiana. Aumenta o número de pessoas alfabetizadas. Um público muito maior começa a descobrir o hábito da leitura. O resultado é uma grande paixão.
e os manuais se multiplicam. Surgem livros de medicina, de culinária, de educação. No Ocidente, os primeiros livros que entram em moda e fazem sucesso de público são os romances de cavalaria, como as histórias do Rei Arthur, de cavaleiros como Rolando Furioso ou a belíssima jornada amorosa de Tristão e Isolda. Histórias que ainda encantam os públicos do século XX, no cinema, por exemplo. No século XV, uma novidade revoluciona a produção de livros: a invenção da imprensa, por Johann Gutenberg. Os livros manuscritos eram copiados um de cada vez e às vezes levavam alguns anos para serem acabados. A imprensa liberta o livro da cópia manuscrita e facilita a reprodução. A língua escrita ganha setores mais amplos da sociedade e atinge as camadas mais pobres. No século XVIII, se consolidam as publicações periódicas como revistas científicas ou noticiários. Os primeiros jornais passam a influir nos rumos da história. Na Revolução Francesa, foi grande o papel desempenhado pela imprensa revolucionária. Ça a déjà été distribué en ville? Non, non. Tout le tirage est encore à l'imprimerie. Qu'est-ce que tu attends? São muitos séculos de história até chegarmos ao livro tal qual o conhecemos. Hoje temos livros para tudo. O livro promove a integração entre o leitor e o autor. Através desse encontro quase que privativo com a leitura, o leitor tem um acesso, ele viaja pelo mundo, ele vai a lugares por onde ele nunca passou, ele tem acesso a informações que muitas vezes ele não obteria normalmente no seu dia a dia, né? Então, o livro, ele traz informações, um conjunto de informações, um somatório de informações fáceis. Numa biblioteca, os livros são organizados sempre levando em consideração os interesses e a satisfação do leitor, do usuário daquela biblioteca. A biblioteconomia, a ciência das bibliotecas, está voltada para o processamento de catalogação e de classificação do acervo, de tal modo que o leitor localize mais facilmente o livro que ele quer. E a biblioteca tem uma função, por conta disso, social, né? Ela cumpre o dever constitucional previsto na Carta Magna de dar direito a todo cidadão de acesso à informação. Um acesso, muitas vezes, que está proibido em função do custo das publicações, do custo dos livros nas livrarias. A Biblioteca Nacional é a 8ª maior biblioteca do mundo em acervo e a primeira biblioteca em acervo da América Latina. Ela possui o livro mais antigo conhecido na América Latina, que é um evangeliário em grego, manuscritos, guardado na divisão de manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional. Nós temos aqui os primeiros jornais impressos, os primeiros jornais manuscritos que circularam no país. Para vocês terem uma ideia, a Biblioteca Nacional guarda um exemplar de uma publicação em uma única folha, que em tese é o primeiro jornal publicado que foi divulgado pelos revolucionários da Revolução de Pernambuco, em 1817. O professor e os alunos podem montar uma pequena biblioteca dentro da sala com alguns dos livros preferidos pelas crianças. A Fundação de Assistência ao Estudante, FAI, tem um programa cujo objetivo é montar bibliotecas nas escolas. A única exigência é que a escola tenha uma sala onde guardar os livros. Procure se informar, entre em contato com a FAI e boa leitura!